A minha primeira palavra vai naturalmente para a Universidade do Minho, que serve de anfitriã. Na pessoa do seu reitor, que não é apenas magnífico no título histórico, é magnífico pelo acervo de qualidades. E que o demonstra não só na sua universidade, mas no conjunto das universidades portuguesas. Pela capacidade de liderança, pela visão, pelo dinamismo, pela juventude constante. E poder testemunhar isso aqui é uma grande alegria, porque é a alegria do Presidente da República, mas é também a alegria do académico perante uma figura particularmente importante da nossa Academia. Sr. Presidente da Câmara Municipal, uma das características do atual Presidente da República Portuguesa é a preocupação obsessiva com a isenção. E foi essa preocupação que explicou que só quase 8 meses depois da tomada de posse tivesse vindo a Braga. A vontade era a de, no dia seguinte, aqui estar, e se não fosse no dia seguinte, nas semanas seguintes, certamente nos primeiros meses do mandato. Mas para que se não dissesse que o Presidente da República estava a atrair o que seria considerado como uma falta de isenção, foi sofrendo, foi penando essa saudade, até começar a matá-la, hoje, fugazmente, prometendo ir mais longe no futuro próximo. Sabem das minhas ligações espirituais, e não só espirituais, a Braga. Sabem como acompanho com particular, não só empenho, como sensibilidade, este dinamismo de Braga, que explica bem porque é que é sempre capital de tudo o que tem a ver com a juventude. Porque é verdadeiramente uma capital de juventude. E não é pelos indicadores de natalidade só. É porque tem um espírito jovem. Não nega o seu passado multissecular, mas está a viver o seu presente sempre virada para o futuro. E essa característica de que não é dissociável a postura e a atividade e a perspectiva do Presidente da Câmara cria um quadro magnífico para aquilo que acabou de ser vivido. Mais um fórum relativo à juventude, neste caso, um fórum relativo à juventude ibero-americana. Está de parabéns Braga, está de parabéns o país, estamos de parabéns todos os que compreendemos, aderimos, vivemos o espírito da comunidade ibero-americana. E é um espírito, mas é um espírito que corresponde também a uma coordenada fundamental da política externa portuguesa. A política externa portuguesa, que permanece para além de presidentes e de governos, desde a institucionalização do constitucionalismo democrático, mas que tem raízes mais antigas, tem outras componentes. Tem a componente europeia, tem a componente lusófona, tem a abertura a outros continentes. Nós somos, por definição, uma ponte entre culturas, civilizações e continentes. Disse-o logo no meu discurso de posse. Mas uma componente fundamental é a ibero-americana. E é fundamental, sendo complementar da chamada componente atlântica, quando reportada apenas ao Atlântico Norte, não negando o que há de riqueza do outro lado, no outro oceano, que também banha a América Latina. Mas chamando a atenção para o papel fundamental do Atlântico. O Atlântico que une a Europa e as Américas, mas também a África. Um Atlântico que permite ir mais longe, como se irá mais longe, certamente, na cimeira de chefes de Estado e de chefes de Governo dos próximos dias 28 e 29 deste mês. Porque o tema não podia ser mais atual e mais conforme à vossa reflexão. A juventude.
a juventude e o diálogo intercultural, a juventude e o empreendedorismo. Isto é, a juventude e tudo o que traz consigo de inovação. É uma aposta da política externa portuguesa, é uma aposta do mundo ibero-americano em que nos integramos, é uma aposta para passar da mera realidade de cimeiras para uma realidade do dia-a-dia. E foi por isso, com muito júbilo, que eu li as conclusões deste fórum, acabadas de recensear e de esclarecer pelo Presidente da Câmara Municipal de Braga. E se virem bem, em todas elas existe uma profunda atualidade. Há atualidade nas conclusões sobre a juventude como uma voz de maior intervenção cívica, política, comunitária. Porque não é apenas o apelo do voto, não é apenas, por muito importante que seja, a idade de voto. É a democracia do dia-a-dia. Não é apenas a democracia representativa clássica, é a democracia participativa, cada vez mais importante neste tempo de movimentos inorgânicos e mediáticos. Os jovens estão lá nessa participação democrática e estarão cada vez mais. O mesmo se dirá de uma outra área fundamental, que é a economia do futuro. Não há economia de futuro que não passe pelos jovens. E como é atual esta mensagem quando estamos a menos de um mês da Cimeira Digital, da Web Summit, trazida de Dublin para Portugal, neste ano e nos próximos 2 anos. Momento único de encontro entre o movimento de criatividade jovem no universo do digital e as grandes empresas, e os grandes grupos, e as grandes correntes empresariais que cá virão chegando de todo o mundo. Não pode haver maior atualidade. Como não pode haver maior atualidade quando se fala no diálogo intercultural. Nós percebemos o que isso é. Percebe-se do outro lado do Atlântico, percebe-se deste lado do Atlântico. E por isso nós temos dificuldade em entender aqueles dos nossos parceiros que se fecham, que se enclausuram, que cedem à tentação dos populismos e das xenofobias e das recusas de acolhimento. Isso é a negação do futuro. O futuro nunca está aí. O passado não esteve, sobretudo o melhor passado. Mas o futuro certamente não estará aí. E é bom que nós sejamos pontas de lança nesse diálogo intercultural. Braga está muito à vontade para o ser, porque por aqui passaram e aqui deixaram o seu rastro tantos povos, tantas culturas, tantas civilizações. Mas Portugal é o mesmo, a Europa é o mesmo, o mundo é o mesmo. Nós não tivemos de esperar pelas migrações do século XXI para compreender o que tem caracterizado a história do mundo. Esse entrecruzamento entre culturas e civilizações. Não há, pois, temas mais atuais do que aqueles que trouxeram ao vosso debate. E até o tema da perspectiva da juventude a nível setorial. Já lá vai o tempo em que se dizia que aos jovens o que interessava era o que estritamente respeitava a sua vida enquanto jovens, na escola, no ambiente comunitário e num meio muito restrito e numa visão muito limitada do que era a sua inserção cívica. Hoje, interessam aos jovens como interessam a todos os cidadãos de todas as comunidades os problemas da educação, primários, mas também da saúde, mas também do trabalho e da justiça, e da organização económica, e da justiça social.
E não há como dizer que isso não é matéria que não seja fundamental no quadro da participação dos jovens. Mas se me permitem umas reflexões complementares em relação às vossas conclusões, que me seduziram, eu diria o seguinte: naturalmente, como professor de Direito, não posso deixar de concordar com a ideia da efetiva aplicação das convenções e das regras jurídicas que, no mundo ibero-americano, respeitem a juventude e aos seus direitos. Mas acrescentaria que, ao falar-se da juventude, não se esquecesse a infância, porque as discriminações começam antes de se ser jovem. Ainda não se é jovem e já pode haver desigualdades profundas entre as crianças no quadro da mesma comunidade. Dito isto, é fundamental a garantia desses princípios e dessas regras de direito. Depois é preciso levá-las à prática. E levá-las à prática, retomando uma ideia que já aflorei, é ultrapassar as cimeiras periódicas. São muito importantes, mas é de outro tempo que se fala quando se pensa nessas cimeiras. No tempo em que a velocidade da mudança científica, tecnológica, económica, financeira e social era compatível com uma certa forma de funcionamento das instituições. Isso passou. E não há como um professor de Direito para lembrar que o direito como a política estão sempre atrasados em relação a essas mudanças. Sempre. E crescentemente atrasados. E as instituições. E por isso há que ajustar as instituições. Se se quer mesmo acreditar na comunidade, há que construir todos os dias a comunidade. Não basta que os chefes de Estado e os chefes do Governo, por muito importante que seja, se encontrem periodicamente, ainda que fosse todos os meses e não de 2 em 2 anos, ou mesmo anualmente. É pouco, é pobre. Terceira reflexão. O direito de pouco vale se as condições económicas, sociais e culturais não permitirem dar-lhe força, garantir a sua vigência. Se formamos uma comunidade e queremos formar uma comunidade, tem que ser uma comunidade socialmente justa. Não há democracia política plena sem democracia económica, social e cultural. Nós sabemos isso porque está na nossa Constituição. Mas é bom recordá-lo. Não há. E a quarta reflexão é a seguinte: se atuarmos em conjunto, com circulação de ideias e de pessoas, iremos muito mais longe do que se atuarmos isoladamente. Mas para isso é preciso criar um clima para a circulação das ideias, diálogo intercultural, e para a circulação das pessoas. Um dos problemas da comunidade ibero-americana, como da própria comunidade de países de língua portuguesa, é o haver tantos travões, tantas fronteiras à circulação das pessoas. Há que ir mais longe nessa circulação. Nós sabemos como é difícil e sabemos os apelos securitários do tempo que vivemos. Mas ou se acredita na criação de comunidades ou não se acredita. Se se acredita, tem de se criar um espaço com regras, com princípios, mas que aposte nessa circulação. Porque é enriquecedora. Quando ouvimos o magnífico reitor dizer aqui que vai celebrar amanhã um protocolo, um acordo com a Universidade de São Paulo, Universidade de São Francisco, e que tem a experiência recente de um outro acordo com uma universidade equatoriana, aliás, não uma, mas com o universo académico equatoriano. Isto quer dizer que estamos a falar de um outro mundo,
diferente do mundo em que nos movíamos há 10, 15, 20 anos. É outro mundo. Eu sei que é difícil muitas vezes de entender, sobretudo em sociedades envelhecidas. Esse é um dos problemas em Portugal, de que tenho falado quando é vez, que é a divisão do país em 2 países etários, em que há um país que avança a um ritmo, que tem uma forma de comunicação com o mundo e dentro de si, e há outro país com outro ritmo, com outra forma de percepção do mundo e de comunicação com o mundo. E o pior que podia acontecer era o separar, o deslaçar desses países. É um problema que é maior em sociedades mais envelhecidas. É evidente que nas sociedades latino-americanas o problema não se coloca da mesma forma. Porque aí o peso da juventude é tal, que não aparece como sequer problema a questão de uma eventual clivagem etária, mesmo que exista. Mas onde ela existe, claramente, isto é, quando aqueles que pertencem a um determinado país se distanciam dos que pertencem a outro país, como sucede mais rapidamente em sociedades europeias, aí há que pedir à juventude um esforço complementar, se quiserem suplementar. É que além de liderar a inovação, avançar para o futuro, que não se esqueça do resto da comunidade. Não quebre pontes com o resto da comunidade. O que às vezes pode acontecer, isolar-se de tal forma que venha a perder a noção da distância que se está a criar em relação ao resto da comunidade. E nenhuma comunidade acaba por poder ser feliz quando a coesão social, aqui é a coesão social na base etária, mas que é também cultural, é questionada. Dito isto, termino por onde comecei. Era difícil imaginar melhor ambiente e melhor tema para vir a Braga. Algum dia teria de vir pela primeira vez. A primeira de muitas vezes. O ambiente, que é o meu ambiente de vida, foi a minha escolha de vida. Eu não escolhi ser presidente, escolhi ser académico. É-se presidente temporariamente por uma questão de função e de missão, mas é-se vocacionalmente professor toda a vida. E, portanto, sinto-me na minha casa. Sinto-me com aqueles que encontro todos os anos e que são os colegas académicos e os estudantes que chegam com a mudança de gerações. Há como que uma compensação daquilo que perdi neste cargo, que foi o não ter iniciado o ano escolar num anfiteatro, dando as aulas e dialogando com os meus alunos do primeiro ano. Mas há uma compensação, que é este diálogo com os jovens ibero-americanos. Sinto-me, portanto, muito feliz, porque se somam Braga, a academia e a juventude. Era difícil imaginar uma situação mais feliz para o Presidente da República Portuguesa.